Oh, glórias. Oh, glórias. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Obrigado, Jesus, por esta tarde maravilhosa, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, glórias. Oh, glórias, glórias. Vamos entrando aí. Quem for entrando, me dá um joinha. Oi, Fabi. Seja bem-vinda, minha linda. Glória a Deus. Que bom que você pôde estar hoje. Que bom. Verinha também. Boa noite, minha linda. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é fiel. Magnífico. Obrigado, Jesus. Vai chamando seus amigos aí, em nome de Jesus, que hoje nós vamos falar de coisas maravilhosas. Vamos tirar segredos espirituais do Pai. Vamos colocar em prática, né? Muita coisa que precisamos colocar. Glória, vamos falar hoje de caráter, né? Algo essencial, necessário para os nossos dias, principalmente para esses dias novos, né? Esses dias especiais. Boa noite, pastor. Ô, Glauco, seja bem-vindo. Um tchauzinho para você. Glória a Deus. Que bom que vocês conseguiram. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom. Glória a Deus. E nós vamos, em nome de Jesus, falar deste assunto que é tão importante, tão tremendo, que muda a vida das pessoas, muda a vida daquele que realmente deseja fazer o novo, né? Fazer a diferença. Isso é muito bom. Glória a Deus. Deus é bom. Vai chamando aí seus amigos. Glória a Deus. Solange, minha filha, seja bem-vinda, minha linda. Glória a Deus também que você está aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és grande. Tu és poderoso. Tu és especial em nossas vidas, né? Tremendo, 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 especial e tremendo em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Pastora Marisa Lara, que bênção, minha querida. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Oh, que maravilha tê-los nessa noite comigo. Essa semana foi uma semana muito especial, uma semana de decretos, uma semana de acertos, uma semana de palavra poderosa, palavras de decisões, né? Começamos a live na terça-feira profetizando. Queridos, eu senti uma presença de Deus tão tremenda na live de terça-feira que eu comecei a querer falar e ensinar. Claro que tudo aquilo que nós tínhamos programado e que Deus tinha me dado para falar, eu falei tudo, mas falei orando, falei profetizando, né? E foi algo assim muito direcionado pelo Espírito Santo, porque
depois que eu acabei, que eu senti, né, que nós ficamos mais de 1 hora decretando, profetizando, declarando, né, dizendo ali, chamando o que o Senhor tem para nós, decretando, quebrando no mundo espiritual tudo aquilo que vem contra nós. Foi tremendo, foi muito bom, foi muito bom. Também te amo, pastora, também te amo. Glória a Deus. André Rufino, que bênção tê-lo conosco, em nome de Jesus. Essa tarde vai ser uma tarde, em nome de Jesus, especial para você. Está sendo, né? Essas lives aí, nós não esquecemos de você. Nós estamos sempre ali intercedendo, orando. Pastor Josiel também nas lives dele do Alimentos de Águia, tá aí firme, sempre orando e profetizando sobre a sua vida, sobre o milagre sobre a sua vida. E Deus, em nome de Jesus, vai operar na hora certa, no momento certo, Ele vai operar. Glória a Deus, é uma alegria tê-lo conosco, viu? Laísa, glória a Deus que você também está conosco, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar, vamos entregar esse tempo na presença dEle, vamos glorificar o nome dEle, em nome de Jesus, e vamos deixar para que o Espírito Santo fale conosco, para que Ele nos ensine, para que Ele nos fortaleça, amém? Vamos fazer isso? Glória a Deus. Oh Espírito Santo glorioso, tremendo, obrigado. Obrigado, 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 Senhor, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está conosco e eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito definido conosco nestas lives, Senhor, do Caminhos para a Vitória. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o Senhor selou no mundo espiritual a nossa vitória nesse tempo, neste mês, nessas lives. E, Senhor, te pedimos, Espírito Santo, toca-nos de uma maneira sobrenatural nesta noite. Essa semana é uma semana de buscar o sobrenatural. Essa semana foi uma semana onde fomos buscar, conquistar o sobrenatural. E nós te pedimos e desejamos os céus abertos sobre nós hoje. Fala conosco, nos ensina, Espírito Santo. Pode abrir o nosso coração, pode colocar, Senhor, em evidência tudo aquilo que precisa ser mudado, porque nós queremos ser transformados pelo oleiro. Queremos, Senhor, sermos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos forjados por Ti. E nesta, Senhor, noite te pedimos, ó Pai, um selo especial, um selo da Tua sabedoria, um selo do Teu conhecimento, um selo, Senhor, da Tua integridade, fidelidade, bondade, um selo, Senhor, do Teu caráter sobre nós. Seja assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus nós oramos, te agradecemos. Pedimos o sangue de Cristo sobre nós, nos selando, nos marcando e nos protegendo. E dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que nós possamos, ó Pai, junto com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas famílias, sermos mais do que vencedores a cada dia, em Cristo Jesus. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, te celebramos, dizendo que o Senhor é grande, poderoso e poderoso nas batalhas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Priscila, minha filha, seja bem-vinda, Emily também, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de algo muito especial, né? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar mais pertinho de vocês. Hoje nós vamos falar de caráter. Caráter é algo importantíssimo em nossas vidas, algo essencial, é um ingrediente necessário para os nossos dias. Esse é o tema de hoje da série Caminhos de Vitória,
das lives Veredas Proféticas, porque o Senhor quer nos levar nas veredas certas, nos caminhos de vitória e estar nos capacitando para isso, amém? Em nome de Jesus. Bom, eu quero começar já com uma frase. Hoje nós temos muita frase. Pastora Marisa Lara gosta das frases, né? Glória a Deus. E hoje nós temos muitas frases. Por quê? Porque nós vamos meditar nelas, amém? E vamos também colocar em prática essas frases. A primeira frase: o seu caráter determina quem você é. Amém? Então, quem determina quem você é não é o seu exterior. Hoje nós já vamos falar que o nosso exterior, mesmo que Deus nos fez lindos, né? Belos segundo os seus olhos, né? Que Deus realmente nos escolheu de uma maneira peculiar, né? O que define quem nós somos não é a nossa aparência exterior, não é aquilo que fazemos, né, ou exercitamos na nossa profissão, no nosso dia a dia, mas quem define quem nós somos é o nosso caráter. Então, o seu caráter determina quem você é determina o que você vê, e quem você vê, o que você vê determina aquilo que você faz. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê, e o que você vê determina o que você faz. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, nós já aprendemos com este pensamento aqui logo de início que o que fazemos, o que refletimos, os resultados das nossas escolhas e os resultados das nossas ações, ele vem ali, são resultados, né, daquilo que está dentro de nós, formado dentro de nós, ou seja, o nosso caráter, amém? Em nome de Jesus. O modo como uma pessoa trata as circunstâncias da vida, né, no seu dia a dia, principalmente nas suas dificuldades, né, diz muito sobre o seu caráter. Então é só você olhar como essa pessoa ela está agindo, como essa pessoa ela lida com as suas dificuldades no seu dia a dia, com as circunstâncias da sua vida, né? As crises, né? Quase sempre, né? Elas formam necessariamente o caráter e elas mostram, revelam o caráter daquela pessoa, né? E na adversidade nós temos duas escolhas: ou ter caráter ou fazer concessões. Então já começo já desde o início dizer para você, né, como Deus tem ministrado o meu coração a cada dia, porque na medida que o Senhor nos dá, queridos, é a medida que temos que estar preparados pelo Senhor, amém? A palavra de Deus diz: aquele que é mais cobrado, né? Aquele que é mais dado é mais cobrado, ou seja, ele vai exigir de nós um caráter segundo o seu caráter, um caráter excelente, amém? Ele vai exigir de nós atitudes, ele vai exigir de nós pensamentos, desejos parecidos com o deles. Então, em nome de Jesus, nas crises, nós vamos aprender a escolher o caráter e não fazer concessões. Por isso que muitas vezes as pessoas erram ao longo das suas vidas, perdem coisas, perdem famílias, perdem bens materiais, né? Ao longo das suas vidas se metem em encrenca, né? Entram em confusões. Por quê? Porque fazem muitas concessões, né? E abrem mão dos princípios, abrem mão do caráter, dos princípios, né? O verdadeiro caráter, marca isso, Marisa Lara, o verdadeiro caráter é ser maior por dentro. Isso é lindo. O verdadeiro caráter é ser maior por dentro. Amém? Então, quando nós trabalhamos ao longo da nossa vida, né? E não sermos maiores com aquilo que fazemos, mais especiais com aquilo que fazemos, né? Mais importantes, mas se na nossa vida, a nossa luta, nosso maior desejo, a nossa maior motivação for estruturar
por dentro, quem nós somos. Isso, em nome de Jesus, será uma conquista tremenda em nossas vidas. Então, o verdadeiro caráter é ser maior por dentro. Eu tenho um versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, se Cristo está em nós, se a glória de Deus está em nós, nós sim teremos o seu caráter, nós teremos a sua integridade, nós teremos tudo aquilo que Ele é dentro de nós. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho uma historinha, uma ilustração que eu quero ler para vocês, que diz assim: um homem levou a sua filha a um parque. E ela correu imediatamente para uma barraca e pediu um algodão doce enorme. Quando o atendente entregou à menina o algodão doce, enorme, grande, né? Maior do que a menina, o pai lhe perguntou: querida, tem certeza de que pode comer tudo isso? Ela disse para o pai: não se preocupe, papai. Sou bem maior por dentro do que por fora. Amém? Glória a Deus, né? Então Deus está falando a mesma coisa conosco hoje. Se Ele tem que colocar os seus maiores tesouros, a sua sabedoria. Vocês estão comigo aí? Levanta um oizinho aí, amém? Se o Senhor tem que colocar a sua maior glória, a sua maior sabedoria, seu conhecimento, os seus presentes, os seus mimos, nós temos que ser maiores por dentro. Temos que estar preparados, amém? Por dentro, em nome de Jesus, para conter este grande tesouro que vem do céu. Esse grande tesouro que vem do alto, amém? Esse grande tesouro que vem do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Eu quero ler com vocês Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, 2 versículos desse capítulo, e eu vou ler aqui no meu celular, que assim eu enxergo mais rápido para ler com vocês. E a gente vai falar de alguns homens de Deus que são exemplos para as nossas vidas de ser homens de caráter, né? Então, para que nós possamos realmente entender que nós podemos ser pessoas com o caráter de Deus, amém? Então vamos lá, Daniel capítulo 6, no versículo, meu Deus, sumiu Daniel aqui, Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, vamos lá, 6, versículo 3 e 4. Então o mesmo Daniel sobrepujou, ou seja, foi acima, amém? A estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Olha que tremendo, queridos. Havia um espírito excelente sobre Daniel, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Amém? Glória a Deus. Nós podemos aqui, em nome de Jesus, dar como exemplo a vida de Daniel. Daniel era excelente, ele era um homem cheio ali do poder de Deus, cheio da unção de Deus, mas era um homem de caráter. E aqui, até aqueles que não gostavam dele, né? E os príncipes, os presidentes, os importantes do palácio, reconheciam que Daniel tinha ali um caráter excelente, um espírito excelente. Amém? Seja assim também conosco. Amém? Vamos lá para Jó. Jó capítulo 1. E aqui nós vamos ver Deus falando sobre Jó.
capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus falou para Satanás sobre Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha que tremendo, queridos, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que tremendo, queridos. Glória a Deus. Eu quero que o Senhor fale isso de mim. Eu quero que o Senhor fale isso de você. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor nos cele de uma maneira sobrenatural. Amém? E que realmente Ele possa dizer para nós: na terra há aquela mulher, na terra há aquele homem, amém? Que foge do mal, que é temente a Deus, que é fiel ao Senhor. Eu não estou aqui simplesmente falando de uma qualidade, eu estou dizendo de algo que é essencial em nossas vidas e algo que agrada muito o coração de Deus. Fala tremendamente sobre a vida destes homens. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 12, lá no versículo 2, olha que tremendo. Aqui o profeta Samuel, né, antes de morrer, né, porque aqui ele já estava falando nos seus fins dos seus dias, e no versículo 2 ele diz assim: agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, eu já envelheci e já encaneci, e eis que meus filhos estão convosco e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tornei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vô-lo restituirei. Olha que tremendo, quando a pessoa ela tem uma vida de integridade, quando essa pessoa ela tem uma vida de caráter, quando essa pessoa ela é fiel, ela é reconhecida pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua fidelidade, integridade, ela pode dizer, escuta, pode perguntar para qualquer pessoa aí, pode falar diante do rei, se teve alguém que eu defraudei, se teve alguém que eu tomei, se teve alguma coisa que eu roubei, se tem alguma culpa que eu tenho. E aqui o profeta Samuel, antes de morrer, ele fez esta análise na frente de todo mundo. Então, caráter, o que significa caráter? Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ao longo da nossa vida e que foram desenvolvidos ao longo do tempo e que define essa pessoa. Amém? Então hoje, a partir de hoje, nós vamos começar aqui, se nós não temos, pastor, ainda preciso aprender muita coisa, não importa, o que importa é começarmos hoje, né? Então, adquirirmos hábitos ali excelentes, né? Como Daniel, ele tinha um espírito excelente, hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo dos nossos dias, do tempo, e que mostram ali no seu resultado, né? Mostram ali a integridade, a fidelidade, a boa conduta ao longo do tempo, e mostra novamente ali que somos testemunhas e discípulos de Cristo. Amém? O que é reputação? Reputação, ela é diferente de caráter. A reputação é aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Então, isso é a sua reputação. O seu caráter é um conjunto de qualidades que você adquiriu e desenvolveu ao longo dos anos, né? E que isso se mostram nas suas escolhas, naquilo que você faz, como você vive e assim por diante. Agora, a reputação é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Amém? Por isso que hoje, quando falamos do crime de injúria, o crime de difamação, o crime de injúria mesmo e de difamação, nós estamos falando de crimes
que ferem a nossa integridade, a nossa reputação, ferem quem nós somos e como as pessoas nos veem, amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos aqui alinhar a nossa vida. É interessante que quando nós lemos lá naquele versículo de Daniel, diz que todos ali, aqueles presidentes, procuravam algum motivo para culpá-lo como um crime, né? E não achavam, né? Então, em nome de Jesus, assim será sobre as nossas vidas, amém? O caráter, ele é como um alicerce. Por isso que temos que desenvolver o nosso caráter como um bom caráter de Cristo, amém? Porque ele é como um alicerce, uma fundação, algo que vai sustentar aquilo que vai ser construído. Por isso que eu disse em outras lives que uma unção, né? Se ela não está sustentada por um bom caráter, ela se desfaz. Ela se perde, ela pode se perder ao longo do tempo. Por quê? Porque não tem aquele alicerce, aquele bom alicerce, aquela boa estrutura, né? Que vai dar ali a base para que aquela pessoa exerça as suas funções. Eu vou dar um exemplo no mundo secular. Quando uma pessoa, ela faz concursos públicos, principalmente para ser um juiz, né? Então ali é exigido, né, por causa da função, é exigido várias fases, né, de análises, não simplesmente prova, mas no finalzinho passa-se por algumas entrevistas e análises da sua vida, né, da sua vida pessoal, da sua família, da sua conduta. Por quê? Porque nós não podemos ver num juiz, né, a mentira, ok? É algo que não se conecta com a função. Quando você pensa num juiz, você pensa num juiz que é verdadeiro, num juiz que luta pela verdade, né? Pela justiça, pela verdade. E você espera que esse juiz julgue as causas com lealdade, com fidelidade e com verdade. Então, na vida desta pessoa, quando ela se torna um juiz, ela tem que ter no seu caráter ali a verdade. Ela não pode ser uma pessoa mentirosa, ok? Uma pessoa que defrauda outras pessoas, uma pessoa que faz mal, né, para outra pessoa deliberadamente, né, porque ela gosta de fazer o mal para outra pessoa, ou usa o seu poder que ela tem, né, para manipular situações, né, e para defraudar e injustiçar outras pessoas. Então é a mesma coisa quando falamos das nossas vidas e principalmente espiritualmente. Quando uma pessoa ela olha para nós e sabe que somos de Cristo, somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo, ela vai imaginar na sua cabeça, né? E vai desejar no seu coração que tenha caráter de Cristo em nós. Ou seja, a verdade, a lealdade, a fidelidade, a bondade, né? O fruto do Espírito tem que estar sobre os filhos de Deus. Então, em nome de Jesus, o caráter, ele precisa ser desenvolvido. As pessoas hoje, elas estão treinando, elas estão fazendo muito treinamento sobre como avançar na sua profissão, como alcançar a sua maior performance, né? Como alcançar a sua maior habilidade, como conquistar o maior número de pessoas,
como falar a multidões e assim vai por diante. Essas pessoas, elas estão treinando, elas estão fazendo vários treinamentos, elas querem ser importantes, elas querem estar nas multidões, elas querem estar nas televisões, né, na mídia, nas redes sociais, elas querem ser famosas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Antes de tudo isso, essa pessoa, ela se preparou para ser maior por dentro? Essa pessoa, ela se preparou para ter esse alicerce que vai ajudar com que essa pessoa se solidifique, se firme e tenha um alicerce que ela vai ser um exemplo para todas as pessoas e nunca vai ali dar mau testemunho. Queridos, errar, nós podemos errar, né? Podemos errar, não deveríamos, né? Mas erramos, né? E pecamos também. Mas o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele se arrepende, né? Ele avalia a sua vida, ele se arrepende, ele não vive na prática do pecado. Eu estou dizendo pessoas que deliberadamente agem de formas insanas, de formas insensatas, ao ponto de prejudicar outras pessoas. Então, em nome de Jesus, temos que pensar que o caráter tem que ser muito bem desenvolvido. Talvez o caráter tenha que ser muito mais desenvolvido do que o que vem de fora, né? Você já conheceu uma pessoa que você conversa com ela e você fala assim, nossa, ela não é tão bonita por fora, né? Talvez ela não é um exemplo de beleza, né? Dos padrões de beleza, mas como é linda por dentro, como é lindo por dentro. Como é bom por dentro, me dá prazer de estar com essa pessoa, me dá prazer de ser parecido com ela, me dá prazer de ouvir aquilo que ela está falando, que ele está falando. Você conhece gente assim? Eu conheço. Então são pessoas que são maiores por dentro, pessoas que foram ao longo das suas vidas por Deus preparados por dentro, no seu caráter, na sua integridade, na sua verdade, para depois, né, estar ali mostrando o seu exterior, em nome de Jesus, amém? Então, a fundação, ela ninguém enxerga, né? Isso aí também é interessante. O alicerce, a fundação, ela tem que ser muito bem estruturada para o prédio ser, ou a casa ser construída, né? Ou a edificação ser construída. Mas ninguém vê aquela fundação, né? Você já viu grandes prédios maravilhosos ruírem? Foi abaixo e quando foi ali a perícia, se descobriu que a fundação era bichada, que a fundação não prestava. Então o que adianta um grande prédio, né, um grande edifício ser maravilhoso, ter a tecnologia maravilhosa e não ter uma boa fundação, né? E essa base de sustentação é a segurança para essa construção. Então, em nome de Jesus, eu já quero profetizar que Deus vai começar a te tratar, a te tocar de dentro para fora. Amém? Todas essas lives que nós teremos, desde a primeira, queridos, que nós falamos lá sobre vencer ali a ansiedade. A primeira live foi vencendo a ansiedade. A primeira... vivendo apesar das perdas, né? Foi a primeira live, né? Prosseguindo, avançando, vencendo a ansiedade. Essa terceira live da terça-feira foi sobre conquistando o sobrenatural. Então em nome de Jesus. Depois eu passo para vocês, amém, no WhatsApp, o endereço da igreja, amém? Estão me perguntando aqui qual é o endereço da igreja, amém? Eu passo depois, tá bom? Quando eu estiver colocando na divulgação o vídeo, ok? E aí nós estamos estudando essas lives justamente para estarmos prosseguindo nisso. Amém? Em nome de Jesus. Outra frase para vocês, fica esperto aí. A minha vida precisa falar mais alto do que a minha voz. Eu vou tomar uma água agora.
Oh, glória! Deus é bom, você tá aí? Então vou repetir essa frase maravilhosa, esse pensamento para nós. A minha vida precisa falar mais alto do que a minha voz. Tem muita gente falando blá 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 blá. Tem muita gente falando muita coisa. Tem muita gente gritando. Tem muita gente falando besteira, né? Tem muita gente dizendo muita coisa, só que não é nada. Deus, na sua palavra, diz que Jesus, né, ele estava olhando os fariseus, ele estava olhando, né, aqueles religiosos, né, aquela tradição toda, e ele disse para eles: vocês são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados, ou seja, são belos por fora, né? São lindos por fora, gloriosos por fora, né? Até ricos por fora, mas por dentro é como aquele ditado que diz, né? Pão bolorento. Por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento, né? Então, o que adianta se falar muito, se dizer muito e por dentro não estarmos condizentes com aquilo que estamos falando? Então, em nome de Jesus, a nossa vida precisa falar muito mais alto do que a nossa voz, amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler este texto, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha que lindo que Jesus diz que nós temos que ser. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha que lindo. Vós sois o sal da terra. Oh, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, versículo 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você quer brilhar, Jesus? Você quer ser a luz do mundo, né? Seja como um farol, seja como aquele farol, né? À beira da praia, né? Que dá sentido, que dá direção. Ele não fala, ele não faz barulho, mas ele tem uma luz ofuscante que lá de longe, lá no mar alto, no alto mar, aqueles navios não perdem o sentido, né? Não se perdem no mar, mas eles têm a sua direção. Em nome de Jesus, seja o sal desta terra, né? Seja aquele que salga, aquele que faz a diferença, aquele que causa impacto na vida das pessoas, mas um impacto bom, amém? Um impacto de glória, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Oh, glória, Deus é bom. Então, como vamos, né, descobrir, né, como vamos ali, em nome de Jesus, descobrir a importância de sermos esse sal e a luz neste mundo? Pelas nossas escolhas. Então, pelas nossas escolhas, já dá para nós sabermos o que nós estamos sendo, né? Então, o caráter, ele protege a nossa escolha, ou seja, nós não vamos escolher coisas erradas, né? Em nome de Jesus. Vamos dar um exemplo de um juiz novamente. Um juiz, ele preza pela justiça, né? E ele segue as leis, né? Isso a rigor, em nome de Jesus, né? E vamos profetizar que todos os nossos juízes no Brasil são assim. Mas um juiz, um verdadeiro juiz, Jesus, né? É o nosso juiz maravilhoso, né? Ele preza pela verdade, ele preza pela justiça e ele segue as leis, ele cumpre as leis, amém? Então, você não imagina um juiz escolhendo coisas ou fazendo coisas que infringem essa lei, né? Por quê? Porque ele tem uma base de caráter, ele tem uma base de escolhas. A escolha dele foi essa, seguir as leis e cumprir as leis, né? Então, o caráter protege em nós as nossas escolhas, as nossas boas, né, as escolhas, protege o nosso dom,
né? Lembra que nós falamos sobre a live dos nossos dons? Ou seja, protege o nosso chamado. O caráter protege o nosso chamado, porque não dá para você associar mentira, defraudação, injúria, não dá para você associar roubos, né, na vida de um servo de Deus, amém? Fidelidade, amém? Então, em nome de Jesus, nós temos que entender que quando temos um dom e exercemos ali a busca do nosso caráter em Deus, ele protege o nosso dom. Outra coisa que o caráter protege, ele garante o sucesso duradouro, né? Ele garante o sucesso. Nós vemos ali agora, com essa política tão acirrada, nós vemos, né, muitos juízes falando, muitos políticos falando, né? E nós vemos ali muitos juízes que ao longo de muitos anos, quase 30 anos, julgam, né? E são renomados, são ali conceituados, né? São realmente homens e mulheres reconhecidos, né? Pelos seus amigos de profissão, pelas suas famílias, que são homens e mulheres íntegras. Então protege, te dá um sucesso duradouro naquilo que você faz. E a quarta coisa, o caráter da resistência no tempo de provação. Ou seja, nos momentos de crises, nos momentos de provação, nos momentos de adversidades, o caráter te sustenta a escolher a melhor parte. Amém? Em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Em nome de Jesus. Deus é bom, né? Como o caráter se manifesta em nós? Vamos falar? Como o caráter de Deus se manifesta em nós? Primeiro, através dos valores. Quais são os valores que você tem? Quais são os valores que você segue, né? Tem gente que não tem valor nenhum, não segue valor nenhum, né? Tá ouvindo uma coisa, faz aquilo que o outro disse, o outro... o Maria vai com as outras, já ouviu essa? Não tem valores, né, na sua vida. Então, em nome de Jesus, né? O caráter, ele se manifesta através dos nossos valores. E eu quero ler lá em Salmos. Olha que tremendo. Salmos, capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 1, olha que tremendo. O Senhor, quem habita no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Quem é que habita no santo monte de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo. Quem é que habita no tabernáculo de Deus? É quem anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Amém? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, né? Cujos os olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Olha só que coisa, né? Tem gente que fala assim, ó, tô jurando, tá jurando coisa nenhuma, não tem nem valor para poder dizer que tá jurando alguma coisa, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos ficar jurando, né? E nós temos que cumprir o princípio. Se nós cumprimos princípios e temos caráter, você não precisa falar assim para a pessoa, eu juro, não jura coisa nenhuma. A pessoa tem que confiar na sua palavra. Amém? Antigamente as pessoas faziam contratos, né? Dando somente a sua palavra, né? Então não pode confiar na minha palavra, que o nosso acordo está feito, nós vamos cumprir esse acordo. Hoje se faz assim, eu como advogada nunca faria um contrato assim de boca. Por quê? Porque as pessoas hoje dizem uma coisa e amanhã elas dizem outra, né? Ou elas olham para tua cara e dizem assim, nossa, nunca te vi, não conheço você.
Você vai nas redes sociais, tá sua foto junto com ela nas festas de aniversário, né? A pessoa é tão mentirosa que não tira nem as fotos que tá lá nas festas de aniversário. Então, em nome de Jesus, nós temos que voltar aos princípios de valores, quando a nossa palavra valia, né? Quando a nossa palavra valia como um contrato escrito. Olha que tremendo, amém? E aqui tá dizendo, né? Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Ou seja, quem não recebe dinheiro para fazer mal para o próximo. Então, em nome de Jesus, quando temos valores, sabemos que não podemos defraudar as pessoas. Você sabe por que Zaqueu, né? Quando ele estava na sua casa com Jesus, uma das coisas que, a pior coisa que Zaqueu infringia era valores, né? Ele defraudava as pessoas, ele roubava, né? Das pessoas quando cobrava os impostos, né? E a primeira coisa, quando ele encontrou Jesus e ele teve aquela presença gloriosa na sua casa, ele disse, não, eu preciso mudar meu caráter, eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso fazer isso. E Jesus não pediu isso para ele, foi ele mesmo que disse, olha, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Então aí ele começou a dizer, Jesus, eu vou mudar meus valores, as minhas motivações de cobiça, de inveja, de ganância que eu tinha, eu não quero mais isso na minha vida não, eu quero o Senhor na minha vida agora, o Senhor é o mais importante para mim, eu não quero isso não, então eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou desfazer de metade dos meus bens e vou dar para quem realmente precisa, para os pobres. E aí ele continuou pensando, a glória estava na sua casa, Jesus estava ali, e aí ele disse, Jesus, eu quero continuar indo mais fundo, eu quero reformar meu caráter, eu não quero mais ser reconhecido como um homem que defrauda, que rouba as pessoas, que mente, que não anda sinceramente. Então, se eu defraudei alguma pessoa, eu restituo essa pessoa 4 vezes mais. Quando ele terminou de falar isso, Jesus olhou para ele e ele disse, ele quer reformar do alicerce. Ele não está aqui fazendo chavões comigo porque ele quer ter importância comigo. Ele não quer sentar à mesa comigo para ser importante e depois sair falando que sentou à mesa com o Messias. Ele não está dizendo isso. Ele está querendo mudar de dentro para fora. Ele está querendo ser maior por dentro. Ele está querendo realmente alicerçar o seu alicerce. E aí Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, a partir de agora, você, não somente você, mas toda a sua casa é salva. Amém? A salvação encontrou, né, a casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu e toda a sua família, porque ele desejou, porque ele teve boa motivação. Amém? Então, para mudarmos o nosso caráter, para alinharmos, porque ao longo do tempo podemos errar, mas também podemos acertar muito também. Então, é um desejo, é a motivação certa de melhorar, amém? Então, outra forma do o caráter se manifestar é através das nossas motivações, como eu disse agora. Não basta fazer o certo, tem que ter a motivação certa. Amém? Em nome de Jesus. Então, já entra ali como exemplo a história, né? A história de Zaqueu, em nome de Jesus. Através das atitudes, o caráter se manifesta também através das atitudes. O caráter direciona a nossa direção. Amém?
Em nome de Jesus. Sabe, algumas pessoas, elas me veem assim, sempre atarefadas, né? E eu dizendo, eu vou fazer o estudo de tal coisa, eu vou fazer o estudo de tal coisa, eu vou fazer essa live, eu vou fazer essa live. Aí, já me fizeram esta pergunta, né? Várias pessoas já me fizeram essas perguntas. Escuta, quanto você ganha para fazer as lives? Quanto você ganha para fazer as lives? Live dá dinheiro? Me fizeram essa pergunta várias vezes, né? E talvez agora vocês queiram receber uma resposta minha. Mas eu vou dizer uma coisa. Talvez muitas pessoas tenham ganhado muito dinheiro com lives, com programas e aquela toda da rede social e de toda essa repercussão, né? Pode-se ter dinheiro, pode-se ganhar dinheiro com isso sim, né? Mas a motivação não pode ser essa. Por que você faz uma live? Porque você se conecta com as pessoas, porque você deseja estar com as pessoas, porque você deseja caminhar com as pessoas, porque você deseja conhecer pessoas novas. Essa é a motivação que você vai ter que pensar, porque eu quero ensiná-las, porque eu quero trazer o melhor de Deus na vida delas, porque eu quero propagar o reino de Deus na vida delas, porque eu quero trazer o melhor, trazer esperança, não sei. Entendeu? Então, não basta você fazer algo que é certo, você tem que ter a motivação certa. E com essa motivação certa, isso vai refletir no seu caráter. Porque muitas vezes nós vamos fazer aquilo que é certo, com a motivação certa, e nem sempre nós vamos ter um retorno de fama, um retorno financeiro, um retorno, às vezes até das pessoas mesmo, de gratidão, né? Mas nós fazemos porque nós temos uma motivação. E Jesus nos ensina algo. Se você faz algo para uma criança, para alguém que está preso, para alguém que está perdido, se você faz alguma coisa para alguém, você está fazendo como se fosse para mim. Se você faz algo dentro da igreja, serve na igreja, limpa a igreja, você faz como se fosse para o Senhor. Então a sua motivação está certa, amém? E através das nossas ações demonstradas, amém? Então eu quero te deixar uma frase nisso. O que é ações demonstradas? Aquilo que você faz soa tão alto que mal posso ouvir a voz que você diz. Ou seja, aquilo que você fez foi o que chamou a atenção, não a sua voz. Aquilo que você construiu, aquilo que você marcou, né, com a sua ação, é aquilo que mais aparece e não a sua voz. Amém? Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz quando nós lemos, né, que ser a luz do mundo é aquele candeeiro maravilhoso em cima da mesa. E ele disse, para que serve um candeeiro se colocar embaixo da mesa? Não, tem que ser em cima da mesa. Por quê? Porque tem as suas ações determinadas para o seu propósito. Amém? Como expressamos, então? Então, primeiro, como ele se manifesta e agora como expressamos este caráter. Primeira coisa, na nossa forma de pensar, né? O que você pensa é o que você faz e o que você faz revela o que você é. Amém? Vamos de novo? Em nome de Jesus. Então, através da forma de pensar, você mostra o seu caráter. Então, o que você pensa é o que você faz. E o que você faz revela quem você é. Amém? Em nome de Jesus. Filipenses 4:8. Eu quero ler isso porque é tremendo. Filipenses 4:8. Vamos lá. Vamos lá. Filipenses 4:8. 4, versículo 8. Olha só que tremendo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
É isso que Deus quer para nós, amém? Em nome de Jesus. Tem dificuldade de alinhar aí um bom caráter? Segue esse versículo 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, ou seja, se há algum poder, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso também pensai. Amém? Em nome de Jesus. Então, se manifesta na forma como pensamos, através do nosso estilo de vida. Amém? Em nome de Jesus, através do nosso estilo de vida. Tem muita gente que acha que você tem que ser miserável, pobre para ser humilde e para dizer que se importa com as pessoas e que não defrauda ninguém. Nada disso, queridos. Né? Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Você pode ter um estilo de vida até muito bem abastado, mas ser uma pessoa generosa. Eu vou dar um exemplo. Aquela mulher que acolheu o profeta, né, Eliseu em casa, sempre ela acolhia. Ela era uma mulher de posses e ela sempre acolhia aquele profeta quando ele passava pela cidade. E aí teve um dia que ela olhou, né, para aquele profeta e ela disse: eu quero abençoar aquele homem. E ela disse para o esposo: vamos fazer um quarto para ele, um cômodo só para ele, um quarto só para ele, porque ele merece, ele é homem de Deus e todas as vezes que ele passar por aqui, ele tem um lugar para ficar. Né? Então, o que ela fez? Através do seu estilo de vida, né? Ela ali usou aquilo que ela tinha no seu estilo de vida para fazer o bem para as pessoas, né? Para poder agir de uma maneira de uma conduta maravilhosa, de uma maneira maravilhosa, e prova que ela agiu tão certo que ela não estava querendo nada em troca. Tanto é que por causa de tanta bondade, o profeta disse para o servo dele, né? O que essa mulher precisa? Aí o servo disse: ela tem tudo, essa mulher é rica, ela tem tudo. Eu ouvi dizer que ela não tem um filho. Ela não pode gerar filhos. E aí o profeta foi até ela e profetizou, declarou que ela tivesse um filho. E ela disse para: profeta, não me engane. Por quê? Porque ela não estava esperando aquilo. Ela não agiu daquela forma porque ela estava com uma motivação, né, em receber alguma coisa em troca. Não. Ela fez porque ela era uma mulher de caráter, uma mulher de bondade, uma mulher de sabedoria, uma mulher de conhecimento, amém? Em nome de Jesus. E através da sua conduta, outra frase aí, se a Marisa Lara estiver comigo, anota tudo, hein, Marisa? Em nome de Jesus. Olha outra frase, você é aquilo que é quando ninguém está te observando. Você é aquilo que é quando ninguém está te observando. Amém? Você é isso. Você é isso quando ninguém está te observando, né? As pessoas dizem assim: quer conhecer uma pessoa? Deixa ela sozinha no quarto dela. Ela é aquela pessoa, né? Então, em nome de Jesus, né? Por isso que o Senhor quer que venhamos, né, alinharmos quem nós somos. Porque diante de pessoas, nós podemos dizer que somos bons, que somos bonzinhos, que somos pacientes, que queremos o bem das pessoas, aquela coisa toda. Mas o que nós somos quando ninguém está olhando? O que nós somos quando estamos sozinhos dentro do nosso quarto? Né? Em nome de Jesus. Este é o nosso verdadeiro caráter. Amém? Então, caráter versus dons, né? O caráter é o alicerce. Amém? E o dom é tudo aquilo que fica exposto. Tudo aquilo que fica exposto, que fica sendo observado, avaliado e julgado. Amém? Em nome de Jesus. Mas se a gente tem ali uma raiz, se a gente tem ali um alicerce bom, essa seiva vai subindo pela árvore,
né? E vai subindo pelo tronco. Então, aquele bom caráter, todas aquelas qualidades adquiridas ao longo do tempo, vai subindo por aquele tronco na seiva e vai dando vida àquela árvore. E aquela árvore vai ser a árvore mais frutífera das outras. Vai ser a árvore mais forte, vai ser a árvore mais frondosa. Amém? Em nome de Jesus. E para a gente terminar, eu quero deixar alguns exercícios e algumas frases para você pensar em casa, amém? Quem puder me ajudar aí a anotar as frases, é muito importante nós avaliarmos essas frases. Primeira pergunta, né? Qual é o meu conceito diante dos que estão de fora da igreja? O que as pessoas de fora da igreja pensam de mim? Porque as pessoas de dentro da igreja, elas conhecem você dentro da igreja, né? E as pessoas de fora da igreja conhecem você de fora da igreja, né? Então, qual é o conceito que essas pessoas têm de você de fora da igreja, né? Você está levando a sério os seus compromissos? Aquilo que você assume? Tudo aquilo que você começa, você vai até o fim? Isso é importantíssimo. Tá terminando o tempinho aí do Instagram, mas eu volto, tá bom? Pra gente terminar aí as frases finais, ok? Então vamos lá. Você cumpre os seus compromissos? Tudo aquilo que você começa, você termina? Aquilo que você diz lá, não, ó, eu vou até o fim, eu termino, né? Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para nós hoje, né? Em nome de Jesus, que nós temos que terminar, nós temos em nome de Jesus que fazer a diferença, que ser um bom testemunho, amém? Em nome de Jesus, deixa eu colocar aqui, em nome de Jesus, para a gente voltar com eles, né? Em nome de Jesus, porque eles também têm que estar respondendo as perguntas. Então eu vou fazer a primeira pergunta: qual é o meu conceito diante dos que estão de fora da igreja? Segunda pergunta para a gente pensar e meditar, né? Estou levando a sério os meus compromissos e vou até o fim deles? Isso é importantíssimo, né? Pensar. Em nome de Jesus. Eu zelo pela integridade do meu nome. Isso é muito importante. Lembra que eu disse sobre o juiz? O juiz, ele não pode ter o nome dele de boca em boca no bairro, né? Ele não pode ter, estar, né? O juiz... Deixa eu entrar aqui. Olá, gente! Glória a Deus! Chegamos de novo. Então, vou fazer a terceira pergunta para vocês também, né? Eu zelo pela integridade do meu nome? É como eu estava dizendo com eles aqui do Facebook, né? Pode um juiz ter o seu nome de boca em boca aí, na vizinhança, nos bairros, nas televisões, falando mal dele? Não, né? Por quê? Porque ele tem que zelar pelo seu nome, ele tem uma conduta a zelar, né? Então, isso é importantíssimo. Agora, outra pergunta: qual o meu conceito? Qual é o conceito que as pessoas têm, né, diante da igreja, dos que estão de dentro da igreja? O que as pessoas de dentro da igreja pensam de você, né? Ai, dá até para dar risada, né? Porque assim, a luta, eu acho que até Jesus voltar é dizer para as pessoas de dentro da igreja que não pode ter competição na igreja, né? Que não pode ter competição, não pode ter inveja dentro da igreja, né? Não pode ter fofoca. Não pode ter fofoca dentro da igreja. Você sabia que tudo isso é distúrbio de caráter, né, gente? Quem fofoca... Quem fofoca, quem tem inveja do outro, quem tem ciúmes do outro, quem compete com o outro, isso é tudo distúrbio de caráter, né? E não pode ter isso dentro da igreja, né? Então, às vezes a gente fala assim, dentro da igreja, não tem ninguém que presta lá dentro da igreja. Todo mundo é invejoso. Todo mundo me inveja, por isso que fala mal de mim. Tem certeza? Tem certeza que todo mundo tá errado e só você dá certo? Gente, vamos ser bem sinceros, né?
O que é que tá? Como que as pessoas te veem dentro da igreja, né? Como elas te veem dentro da igreja? As pessoas têm que te ver como uma mulher de fé, como um homem de fé, em nome de Jesus, amém? Ô glória, Deus é bom, amém? Não dá para dar mais essa desculpa que todo mundo é invejoso, por isso que as pessoas falam mal de você, que todo mundo tá te criticando. Olha, pastor, sabe o que é? O pessoal lá da igreja me persegue. Me persegue, né? Persegue por quê? Por que será que persegue? Gente, temos que tomar cuidado com essas coisas, amém? Em nome de Jesus. Então, como as pessoas da igreja te veem, isso é muito importante para você avaliar como está o seu caráter, amém? E qual é o conceito que a minha família tem de mim? Qual é o conceito que a minha família tem de mim? Qual é o conceito que o meu esposo, que a minha esposa, que os meus filhos, que os meus irmãos têm de mim? Pensa, né? Isso é muito importante saber, queridos. Em nome de Jesus, os meus pais veem traços, né, de caráter de Cristo em mim? Nós temos que fazer essas perguntas. Sabe por quê? Porque se tiver alguma coisa errada, olha, se o pai ou a mãe fala assim, escuta aqui, você não me engana não, você é mentiroso. Você pode falar qualquer coisa, mas você é mentiroso, para de mentir. Não, porque minha mãe pega no meu pé, porque minha mãe não acredita em mim, porque meu pai não sei o quê. Será? Quem nos conhece mais ali, né? Nossos pais, nossa família, nosso esposo, nossa esposa. Então nós temos que dar ouvido. Se algum da nossa família fala alguma coisa, escuta, você tá fofocando demais, você tá criticando demais, você tá mentindo demais. Escuta, tem alguma coisa errada com você, né? Então nós temos em nome de Jesus que dar voz, ouvido a isso e mudar em nome de Jesus. Você não quer ter um alicerce muito bem solidificado para que Deus venha com a sua glória e te encha com poder? Eu tenho certeza que sim. Então, em nome de Jesus, nós temos que estar preparados. Amém? Em nome de Jesus. E a última pergunta, penúltima. A penúltima pergunta é: qual é o conceito que o meu líder tem de mim? Qual é o conceito que o meu pastor tem de mim? Qual é o meu conceito que a minha pastora tem de mim? Você já perguntou assim para sua pastora? Pastora, fala para mim, o que você pensa de mim? Você já teve coragem? Já teve coragem de perguntar isso para sua pastora? Pastora, fala uma coisa, o que você pensa realmente de mim? Pode falar, que eu não vou ficar brava e nem vou embora da igreja. Você já fez essa pergunta para o seu líder? Sabe por que a gente não faz essa pergunta para os nossos líderes? Porque a gente sabe naquilo que a gente erra, né? E a gente ainda insiste em não mudar, né? E aí, quando o líder vem e fala, escuta, você tá errando aqui, ó. Será? Nossa, eu nem percebi, pastora. Eu nem reparei que eu agi assim. Será que a gente não percebeu mesmo que a gente agia assim, né? Então, em nome de Jesus, né? Os nossos líderes têm que ter uma boa palavra para nós. Tem que nos recomendar, né? Em nome de Jesus, os nossos pais têm que nos abençoar, né? Às vezes as pessoas não são bem-sucedidas no seu chamado, né? Nos primeiros anos da minha vida ministerial, juntamente com meu esposo na Peniel, né? Eu tive a honra de ter os meus pais, né, como membros da igreja. E teve hora que eu falava assim, nossa, eu sou pastora deles, né? E era uma responsabilidade muito grande ser pastora dos meus pais e ao mesmo tempo respeitar os meus pais
né? Como meus pais também, como minha autoridade. Então, isso é muito importante, a bênção dos nossos pais na nossa cabeça, para o nosso ministério, para o nosso chamado, para que a gente prossiga. É uma bênção, né? Ter a bênção dos nossos irmãos em Cristo, né? Dos nossos irmãos em Cristo, dentro da nossa casa. É uma bênção ter a bênção deles, ter o aval deles. Sabe quando o pastor diz assim, eu vou ungir fulano de tal a pastor, a igreja inteira levanta, aplaude, diz, é isso mesmo, pastor, eles merecem, eles são mesmo bênção de Deus, eles são pastores mesmo. Não é uma alegria saber que os nossos irmãos em Cristo creem no nosso chamado, validam o nosso chamado, acreditam em nós? Olha que bênção, né? Como as outras pessoas de fora da igreja também nos veem como pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, pessoas bondosas, pessoas respeitosas, né? Pessoas de sabedoria. Por quê? Porque você vai ganhar essas pessoas e vai trazer essas pessoas para Cristo. Então você precisa do aval delas também, né? E principalmente, né, da sua família. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua família. A Bíblia diz isso. Então, quando temos o aval da nossa família, a bênção da nossa família, e eles acreditam em nós, nós temos a bênção para prosseguir. E a última pergunta, qual é o conceito que Deus tem de você? Qual é o conceito que Deus tem de você? Ou seja, como Deus te vê? Né? Oh, Jesus! Eu li lá logo no início, Jó capítulo 1, versículo 8. Ele dizendo para Satanás, Deus dizendo para Satanás, viste o meu servo Jó? Que anda, né? Que não há outro como ele. Que anda, é temente a Deus, reto nos seus caminhos. Deus também pensa isso de cada um de nós. E o que ele diz ao seu respeito? Isso é muito importante pensarmos, sabe por quê? Porque se a bênção vem de cima, tudo acontece. Se Deus valida, tudo dá certo. Se Deus sentencia a bênção, tudo dá certo. Se Ele abre a porta, ninguém fecha. Se Ele disser sim, ninguém vai dizer não. Amém? Em nome de Jesus. Oh, glória! Deus é bom! Amém. Eu posso aqui ficar com vocês a tarde inteira, né? Mas eu quero deixar rapidinho algumas coisas aqui. O que é necessário para melhorar o nosso caráter? Procure as suas falhas. Procure. Não permita que elas apareçam e alguém aponte o dedo no seu nariz. Mas procure as suas falhas e mude. Mude hoje. Amém? Em nome de Jesus. Procure fazer uma autoanálise de você mesmo, das suas áreas mais importantes, das suas escolhas, né? Eu estou ferindo alguém, eu estou escondendo algo, eu estou usando de mentira, eu estou tendo vantagem, né? E se tiver, mude, conserte, peça perdão, resolva tudo isso. Não negocie princípios. Ontem, no culto de milagres, talvez as pessoas vão dizer, pastor, o que foi aquele culto? Aquele culto foi de milagres mesmo? Foi. Sabe por quê? Porque o verdadeiro milagre é uma mudança de dentro para fora. E eu disse algo muito importante. Obedeça princípios. E você vai prosperar em tudo o que você fizer na sua vida. Amém? Então, não negocie princípios. Amém? Diga não à carne. Não haja com concessão. Em nome de Jesus. Obedeça princípios. Em nome de Jesus. E assuma definitivamente o controle da sua vida. Ou seja, escolha certo. Faça o certo. Busque os caminhos
certos. Estas lives, a série dessas lives é Caminhos de Vitória. Então, vá pelo caminho certo para que você tenha a vitória. Em nome de Jesus, amém? Oh, glória, Deus é bom. Vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos orar para que o Espírito Santo cele em nossas vidas, em nome de Jesus. Cele em nossas vidas um tempo novo, a ação do Espírito Santo, a força do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu selo sobre a vida de todos aqueles que estão comigo ao vivo, de todos aqueles que ainda vão me ouvir, Senhor, ao longo desse tempo que vai ficar ainda esse vídeo nas redes sociais. Eu abençoo todos os meus filhos espirituais. Eu declaro que sobre eles haja um novo tempo de Deus, um novo tempo de ser maior por dentro. Senhor, eles precisam, nós precisamos sermos maiores por dentro para reter a tua glória, para sermos cheios do teu poder, da tua unção, da tua graça. Senhor, cura-nos de dentro para fora. Senhor, que nós possamos, Senhor, como Zaqueu, já antes de qualquer palavra, tomar atitudes de mudanças, ter motivações certas, alcançar o extraordinário, seja assim sobre cada família. E, Senhor, que eles consigam, Senhor, em cada pergunta que foi feita para se analisar, Senhor, que eles consigam, Senhor, o resultado efetivo, que eles consigam ouvir da sua voz, que nós somos os teus escolhidos, nós somos o sal, a luz desta terra, que o Senhor acenda esta luz sobre nós, em nome de Jesus. Pai querido, seja assim, Senhor, tira de nós tudo aquilo que fere os teus princípios, tira tudo aquilo, Senhor, que desagrada o teu coração, tira tudo aquilo, Senhor, que nos leva longe da tua presença, tira todo o mau hábito, Senhor, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que nos envergonha, que lá na frente vai fazer com que a gente rua, em nome de Jesus, que a gente caia. Não, Senhor, nos livra dessas coisas, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos preservar para sermos homens e mulheres sobre a rocha, sobre um caráter excelente, sobre, Senhor, a tua vida em nós, e vamos ser construídos a cada dia para buscar sermos muito mais parecidos contigo, Senhor. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, agradar o seu coração, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, trazer a sua luz em nós, que nós possamos, em nome de Jesus, ser aquilo que o Senhor diz que nós somos, maiores por dentro, amados do seu coração. Oh, Pai querido, desejados por Ti. E que a nossa adoração, que a nossa oração sempre chegue com um cheiro suave diante do Senhor. Seja assim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Em nome de Jesus, o seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê. E o que você vê determina o que você faz. Pense nisso e mude para que um novo tempo de Deus venha sobre a sua vida e para que o caráter de Cristo seja a sua marca, aonde quer que você for. Amém? Eu te aguardo na próxima terça-feira. Não me abandone, hein? Próxima terça-feira, às 18 horas, nós vamos falar de um tema tremendo: vida santa em um mundo profano. Nossa pastora, que
tema, mas nós vamos arrasar em Deus aqui. Os céus vão se abrir e o Senhor vai se revelar a nós, amém? Terça-feira, às 18 horas, vamos falar de vida santa em um mundo profano. E vamos ali nos alinhar cada vez mais nos caminhos de vitória, amém? E te convido a estar conosco ainda hoje na live do Tempo de Adorar, live de adoração às 21 horas com a pastora Natália Batista. Às 21 horas ela vai estar conosco adorando durante 1 hora. Então eu te convido, eu vou estar lá, esteja também comigo, em nome de Jesus, no Tempo de Adorar, com o Ministério Geração de Davi, pastora Natália Batista, minha filha, glória a Deus. E já quero te lembrar que dia 25/8, a última terça-feira deste mês, na live Uma Voz Profética na Adoração, nós vamos estar junto com ela, com a pastora Natália, cantando, adorando e falando desta voz profética neste novo tempo que muda todas as coisas na adoração. Amém? Beijo! Deus abençoe em nome de Jesus. Seja um homem de caráter e uma mulher de caráter. Tenha um espírito excelente e o Senhor se agradará de você. Amém? Glória a Deus. Tchau, queridos.